Roberto Bertoldo, doutor Roberto Bertoldo, advogado, que vai comentar com a gente aqui. Oi, bom dia, Bertoldo, tudo bem? Oi, Sinara, tudo bom e você? Salve, Roberto. Oi, Felipe, Eu tudo queria bom? começar com o Bertoldo, né, Uhum. colocando o vídeo que inclusive a chamada do nosso programa, o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando coisas que um deputado não deveria falar em plenário, tá? Queria que o Bertoldo depois analisasse, que está o campo progressista todo dizendo que cabe quebra de decoro aí, tá? Coloca aí o vídeo, por favor, Gui. A gente chama a matéria da imprensa, porque hoje, se a gente falar alguma coisa, eles chamam que é fake news. Matéria do Metrópolis. Moraes. Mãe de Mariana Eustáquio será presa se a filha utilizar a rede social. Que porra de país que a gente está vivendo, caralho? O cara tá prendendo a mãe de uma menor de idade sem usar a rede social. Onde é que a gente vai parar? Quando é que essa casa vai acordar? Que isso não é algo mais de direita e esquerda. Uhul! Quando querem prender a gente? Quantos Daniel Silveiras vão ser necessários para a gente entender que isso daqui é pela prerrogativa dessa merda que a gente carrega aqui, do PIN, para dizer que é deputado? O que adianta a gente ter 1 milhão de votos na rua, 100 mil, 200 mil? Aí o cara do outro lado da rua aqui pega a caneta e fala: a lei que vocês aprovaram não serve, Paulo Belinski, porque é contra a Constituição. Estão lá dando declaração, falando que se esse Congresso aprovar uma anistia, eles vão fazer a revisão constitucional. Que país que a gente está vivendo? Vai esperar chegar a Venezuela? Vai ter que ter aqui um Juan Guaidó, uma Maria Corina? Quantos lesões mais? Na Venezuela morreram umas dezenas agora, depois da eleição, e o assessor do Lula, Celso Amorim, que é o chanceler informal, está falando em fazer nova eleição. Não! Está errado! A gente tem que apontar. Depois ele fala, Bertoldo, ele diz que o delegado Chor, da Polícia Federal, é putinha pi do Alexandre de Moraes. Não tive como censurar. Do Alexandre de Moraes. Você acha que cabe quebra de decoro num caso como esse? Um deputado pode chegar xingando lá no plenário? É assim mesmo? Eu acho que isso aí é um múltiplo de quebra de decoro, né? Por várias vezes, né? Porque a gente é impressionante a quantidade. Eu trabalhei lá pelos idos de 86, 87 com Ulisses Guimarães. Depois ele foi presidente da Constituinte e eu trabalhei com ele. Nossa Senhora, eu acho que o processo deveria ser sumário, não é que só caberia a exclusão de um indivíduo desses da Câmara dos Deputados. Não cabe no Congresso Nacional uma figura dessas. Eu disse recentemente numa entrevista que a família Bolsonaro não era política e que ela estava política, que a família Bolsonaro é uma família vinculada à milícia e muito próxima ao crime. Eles são, na verdade, uma família de milicianos, né? E miliciano provavelmente age assim. Olha, eu não ouvi eu não havia escutado essas falas, vocês me pegaram de surpresa. Eu nunca vi um deputado, eu nunca vi qualquer lugar o pior lugar, o pior ambiente, eu nunca ouvi uma conversa nesse nível. E a gente está ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no caso, com um indivíduo que teve pior, 1 milhão de votos, 1 milhão de pessoas votaram nesse indivíduo, nesse desqualificado. Isso é um desqualificado, isso é falta de respeito. Esse cara não teve mãe, não teve pai, evidentemente não teve. O pai dele xingou 40 palavrões numa reunião ministerial, né? Olha, O exemplo dele é péssimo. eu vou te dizer, infelizmente eu falo muito palavrão. Eu falo muito palavrão, mas falo palavrão assim, a cada hora, às vezes sai um palavrão, mas não nesse contexto odioso, porque tem o palavrão que você solta, você tá no campo de futebol, você solta um palavrão, você xinga o bandeirinha, né? Faz parte da cultura do futebol esse tipo Ou então você está em esporte coletivo, coisa que eu sempre pratiquei muito esporte, você comete um erro, você se
ofende, né? Você fala um palavrão para você mesmo, mas nesse nível eu nunca tinha visto. Ô, Eu nunca vi Bertoldo, eu algo já vou igual. passar para o Felipe. Eu queria que você falasse o seguinte: quando um deputado federal chama um delegado da Polícia Federal de putinha, ele está contando com a impunidade porque ele tem aquele privilégio lá Da imunidade da imunidade parlamentar. parlamentar, não é isso? Uhum. Ele imagina estar contando com isso, mas não existe liberdade de discurso ou de fala. A liberdade da fala foi criada logo após a, a nova Constituição de 88, com um viés. Ela foi criada para a finalidade. A gente vinha num momento em que não se podia falar nada. Então, você criou esse instituto na busca de se ter a possibilidade de que todo parlamentar falasse tudo. Mas está no campo das ideias, está no campo do argumento, está no campo até da divergência, que faz parte da vivência do parlamento, e não para agressão, para acusação dessa natureza, né? O que esse cara fez, e eu diria o seguinte: se ele acusa esse delegado, que eu não conheço, não sei em que circunstância, eu vi agora essa matéria, usando esse termo, eu confesso, por mais que eu fale palavrão, eu sinto dificuldade de nessa entrevista que vai a público, ou diante de vocês dois, que são pessoas educadas e tal, eu fico em dificuldade de repetir a palavra que ele usou. Porque você trazer esse termo que ele usou, eu fico constrangido de trazer isso. Mas não fico constrangido de dizer o seguinte: se esse delegado era o que ele falou, era uma putinha, vamos dizer assim, né? O governo do pai dele era um prostíbulo. O que ele fez com a Polícia Federal foi transformar aquilo num prostíbulo, porque só tinha isso lá no governo dele. Porque o que esse cara fez, né, o que o governo Bolsonaro, o que a família Bolsonaro fez, foi transformar o Palácio do Planalto, alguns ministérios, e especialmente a Polícia Federal, que é um órgão muito sério e tem gente muito séria na Polícia Federal. Eu acho que quando ele se dirige a um delegado federal dessa forma, ele está acusando a instituição, né? Mas a Polícia Federal, durante o governo Bolsonaro, foi um prostíbulo. Ele prestava serviços exclusivamente ao cafetão que era o Bolsonaro. Então, diante desse, a gente pode tirar dessa fala do Eduardo Bolsonaro algo nesse sentido. O que esses caras fizeram com o Brasil, aí ele vem falar em mortes, que aconteceu mortes, mas por que ele não fala das 700 mil mortes no Covid-19? O pai dele matou mais de 700 mil pessoas. Isso é um negócio horroroso. Olha, desculpa, eu fico até nervoso em falar a respeito disso. Roberto, Sim. ficou muito clara essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal naquela fatídica reunião ministerial de 22 de abril de 2020, quando ele se vira para o Sérgio Moro e fala o seguinte: eu quero gente nossa lá na ponta. Se eu não puder trocar o superintendente, eu troco o diretor. Se eu não puder trocar o diretor, eu troco o ministro. O que aconteceu dias depois? Ele trocou o Moro e conseguiu fazer a sua intervenção na Polícia Federal. E além da Polícia Federal, ele tinha a ABIN a serviço dele, que a gente está descobrindo agora, né? Todos os arapongas a serviço do Bolsonaro. Isso tudo é fato, a gente não tem como negar, as provas estão todas aí, e a Polícia Federal, que hoje é independente, ela está mostrando isso com provas fáticas, não há como a gente negar. Entretanto, esse sujeito vem e, como você mesmo diz, ataca a instituição. Eu te faço duas perguntas. A primeira é: a instituição, que atitude a instituição pode ter em resposta a ele? E segunda, será que a gente vai ter um conselho de ética capaz de caçar um sujeito desse mesmo, num Congresso que é dominado pela direita? Bom, conselho de ética, eu participei de algumas defesas em conselho de ética para deputados, alguns deputados do PT, outros não no PT, como advogado. Então depende muito da composição. Infelizmente,
Eu acredito que a gente está na véspera de uma eleição que acontecerá em fevereiro para presidente da Câmara, e o Arthur Lira, que é o presidente, tem os interesses dele, legítimos, interesses políticos, nesse caso, bastante legítimos, de fazer sucessor, de fazer pessoas mais próximas, de ter nomes compondo a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, acredito que esse momento, esse ambiente, não permitiria qualquer movimento. Eu acho que corre, inclusive, o risco, até mesmo porque o PL é o partido com o maior número de deputados e, portanto, os candidatos precisam do PL para eleger. O PL é muito importante na eleição do novo presidente da Câmara. Então, eu acho que esse ambiente, esse momento, esse contexto de momento não que se leve ao Conselho de Ética. Deveria ir, eu sinceramente não, são várias penas, tem penas de repressão, de repreensão, penas de suspensão e penas de cassação do mandato. Eu acho que isso é caso de cassação de mandato. Eu não vi o restante, eu não sei se quem estava presidindo a sessão se pediu para retirar dos anais da Câmara. Deus queira que tenham retirado, porque isso é um momento vergonhoso da história do parlamento brasileiro. Mas qual seria o caminho, então, Roberto? Já que o Conselho de Ética... O caminho, veja, PGR... Vamos lá, o caminho, tecnicamente falando, seria alguém encaminhar um pedido ao presidente da Câmara e é ele que encaminharia a avaliação da Comissão de Ética. Mas esse caminho, como você disse, a gente sabe que está contaminado. Está contaminado. Então, o outro caminho qual seria? Seria apresentar uma denúncia ao STF? Seria a própria PGR já se manifestar sobre isso? Não, há possibilidade? Não existe. Quem avalia, no caso, a questão de quebra de decoro, e que pode eventualmente levar um deputado à cassação ou algum tipo de pena, exclusivamente está no ambiente interno à corporis, no ambiente da Câmara de Deputados. O que pode ser feito nesse sentido é eventualmente a associação dos delegados da Polícia Federal, o próprio ofendido, entrar com uma ação civil e contra ele, reclamando danos morais, e uma ação criminal por injúria e difamação. Não há, me parece, indicação de nenhum caso de calúnia, mas por injúria e difamação, que é algo que vai ser debatido no âmbito, aí sim, do STF, uma vez que da existência prerrogativa de foro por parte do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu gostaria de ver se alguém se dirigisse a ele falando dessa forma, como é que ele ia agir. Olha, eu nunca vi algo semelhante. Na história do parlamento, nunca houve algo semelhante. Eu vivo o Congresso Nacional desde 1985. Né? Eu sou bastante antigo. Comecei muito cedo, mas sou bastante antigo no trâmite das coisas de Congresso Nacional. Eu nunca vi algo... nem fora do microfone eu vi algo nesse sentido acontecer. Eu te confesso, eu já presenciei situações muito ruins, mas como essa, não. Eu queria entrar aqui na história da Folha contigo. Está tendo uma dúvida, digamos assim, né, em relação à fonte da tal reportagem, tá? Então, tem uma circunstância muito estranha, né? Eu vou colocar aqui para você o tweet do Lula Costa Pinto, que resume esse imbróglio. Coloca o tweet do Lula, por favor, Gui. Que resume esse imbróglio. E também, depois, um tweet da deputada Carla Zambelli. Né? Então, o que aconteceu? Um tal de Talhaferro, que trabalhava lá no setor de fiscalização do TSE, né? Aquele que o Alexandre montou, foi preso por agressão à esposa. Violência doméstica, né? Clássico aí na extrema-direita, mas não vou passar pano não, que também ocorre em todos os lados da política. Acabou de acontecer lá na Argentina com na Argentina, o ex-presidente. muito triste.
Horrível, horrível. E aí, tem aí o tweet do Lula, Gui. Então, o Lula coloca essa história, né? Olha aí, olha só. Os tais Serapião e Greenwald, penas usadas pela extrema-direita para tentar tirar Alexandre de Moraes da relatoria das ações contra os golpes de Bolsonaro no STF, não deixam claro a origem dos tais 6 GB, né, de mensagens. Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do TSE, que teve sua troca de mensagens exposta no curso da Operação Salva Bolsonaro, desencadeada por Folha e UOL, foi preso no dia 9 de maio desse ano por agressão à ex-mulher e disparo de arma de fogo. No dia seguinte, foi sumariamente demitido do TSE por Alexandre de Moraes. Preso, teve de entregar, atentem, tá? Teve de entregar o celular à Polícia Civil de São Paulo. É estranho, porque num caso de agressão doméstica, o cara já pegaram o celular do cara. Demitido sumariamente, passou a ter Moraes e seus ex-amigos de gabinete como inimigos. Sendo que esse cara, gente, ele é de extrema-direita e já aparece em vídeo, entrevista, defendendo o uso de armas de fogo, tá? E de resto, 6 gigas não é sequer toda a capacidade de memória de um celular. Ao menos por algum tempo, os dados do Talhaferro estiveram suscetíveis à cópia pela Polícia Paulista, comandada pelo Guilherme Derrite e por Tarcísio de Freitas, ou seja, vem daí ou de uma vingança pessoal contra o ex-chefe. Podemos ver surgirem os caroços do amor. E aí, quando em maio o tal do Talhaferro foi demitido, a dona Carla Zambelli comemorou nas redes sociais. Coloca o tweet aí da Carla Zambelli, por favor, Gui. Né? Ela comemorando que o Talhaferro tivesse sido... olha lá. O assessor de um homem poderoso no Brasil está na delegacia porque tentou matar a esposa, dando vários tiros dentro de casa ontem à noite. A imprensa está querendo esconder, mas já temos gente nossa na porta da delegacia, esperando ele sair. Mais tarde darei mais notícias. Quer dizer, está ficando óbvia a ligação entre esse cara e as supostas revelações da Folha, Glenn e Fábio Serapião. Você não acha, Bertoldo? Bom, eu vou tentar falar aqui sobre o contexto geral. Em primeiro lugar, não houve... Pode tirar, Gui. Eu vou falar algo assim, em primeiro lugar, do seu ponto de vista técnico, como advogado. Não existe nenhuma irregularidade, nenhuma impropriedade no que aconteceu e no que foi revelado pela Folha. Não há nenhum equívoco, nada a reparar na relação entre o Alexandre de Moraes pedindo informações do STF, o presidente do inquérito, desse inquérito, quem presidia esse inquérito, Alexandre de Moraes, pedindo ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, informações, diligências, o que seja. A Folha de São Paulo é interessante, ela inventou uma coisa nova. O Felipe vai entender, você também, Sinara, mas especialmente o Felipe, que eu diria que é um dos maiores craques da comunicação brasileira. Eu queria um dia contratar você para cuidar um pouquinho da minha comunicação, Felipe. Não da minha comunicação, do meu modo de apresentar. Eu me julgo tão austero, tão desinteressante quando dou entrevista. Imagina. E que eu gostaria que você me ensinasse um pouco. Mas a Folha de São Paulo inventou a fraude news. O que é fraude news? É diferente da fake news. A fraude news é o seguinte, ela não traz nenhuma mentira. Tudo que ele contou ali é verdade, de fato existe. Mas não existe nada de errado naquilo. Mas ele tenta levar a impressão de que aquilo é errado. Seria mais ou menos como eu chegar, ou como vocês, ou se eu tivesse um jornal, eu fosse jornalista, e eu falasse, escuta, amanhã eu vou dar uma notícia em primeiríssima mão, é uma denúncia
estarrecedora, né? E aguardem, às 9 horas da manhã vocês vão ouvir essa denúncia. E eu venho às 9 horas da manhã e faço a denúncia. Sabe qual é a denúncia? O Alexandre de Moraes é careca. O que eles falaram é o seguinte: o Alexandre de Moraes é careca. É algo que todo mundo sabe. Então, o que eles falaram é que o Alexandre, a revista Fórum colocou um título muito feliz, que foi o seguinte: descobriu-se que o Alexandre de Moraes do STF é o mesmo Alexandre de Moraes do TSE. Tá? Não sei Parece quem fez. aquela charge do Homem-Aranha apontando para o outro, né? Isso. E aí eu vou escrever a minha matéria do Alexandre de Moraes, careca, para dar credibilidade, né? E vou dizer mais: o Alexandre de Moraes não usa pente. Né? Então, Pô, o que eles fizeram é isso. A equipe do ministro Alexandre de Moraes, ele não fez nada mais do que... O comandante é o mesmo. O Alexandre ontem... ele chegou a dizer que não colocou... podia intimar ele mesmo, né, Não, é Roberto? mais ou menos o seguinte: eu vou pegar É dois Oficial. óbvio. monitores aqui, eu vou falar, eu sou o Alexandre de Moraes eu sou aqui desse lado, eu sou o Alexandre de Moraes do STF. E aqui eu sou desse lado do STF. Desse lado eu sou do TSE. Eu ligo para mim mesmo: o Alexandre de Moraes. Aí vem aqui o Alexandre de Moraes, que é do outro, e fala: ô Alexandre de Moraes, tudo bem? Opa, tudo. E você? Você pode tomar uma providência, por favor, fazendo isso? Olha, eu vou pedir para minha assessoria fazer. Ah, então tá bom. Aí você manda depois para mim? Mando para você. É isso que a Folha de São Paulo fez. Ela falou que isso é irregular. Quer dizer, não existe irregularidade, não existe nada de errado. Era a equipe do Alexandre de Moraes se comunicando entre eles, tomando providências. Poderia haver uma irregularidade formal, né, tecnicamente formal, ou material, que seria a seguinte: o Alexandre pega essa informação do TSE, traz para o STF e não comunica a PGR. Aí sim, aí teria um equívoco de procedimento legal que não aconteceu. Então, o que aconteceu é o seguinte: o Alexandre de Moraes pede para o Alexandre de Moraes, porque um ministro tem dezenas de assessores, dentre eles alguns e todos eles ou são juízes, normalmente, de primeiro grau, tem até desembargadores, às vezes, que assessoram os ministros, e ele pede providências para esses ministros. E, internamente, eles fariam isso dentro do gabinete por via oral, pela oralidade, comunicando um ao outro. Então, eu pediria: ô Joaquim, pede para o Francisco tomar essa providência. Contudo, eles faziam isso através do WhatsApp. Assim, então a Folha, nesse episódio, a Folha tem muita gente boa. Tem a Mônica Bergamo, que é uma grande jornalista, tem muita gente, tem o Zé Simão, que é um cara espetacular. Tem tanta gente boa lá, mas tem muita gente ruim que presta um desserviço à comunicação, e especialmente ao jornalismo, e ao jornalismo sério, né? Que a Folha, nesse episódio, virou cercadinho do Bolsonaro. A Folha foi o Pablo Marçal. Ela simplesmente pegou um fato verdadeiro que não é irregular e quis dar a entender, portanto, é uma fraude. É uma fraude news, não é uma fake news, porque, né, não é só uma mentira. Ele contou uma verdade, mas deu a impressão de que essa verdade seria um fato criminoso, um fato indevido. Tanto que ele não usa o termo criminoso, ele fala: faltou, sei lá, falhou na ritualidade ou no ritual ou no rito, não foi perseguido. Mas não é verdade. É criminoso. Então, ele, na verdade, nesse mundo de narrativas, Felipe, que você conhece muito bem, o que vale é: você falou e você pautou a imprensa toda. Me admira a Globo ter dado espaço para isso, mas isso nada mais é do que mais um passo
para tentar salvar o Bolsonaro. Isso é o que mais me preocupa, né, Roberto? Porque eu falei exatamente sobre isso no começo do programa. É o agendamento público. O que a Folha faz é agendar, inclusive nós, que estamos aqui falando sobre isso. Isso é o que mais me preocupa. Mas se a gente não... Mas, desculpa, Felipe, esses dias tem gente que entra no meu X e fala, não fala do Bolsonaro. Eu falo, não falo, mas se não só eles falam. Não, tem razão, mas aí muda o tema, quer dizer, porque a gente devia estar falando aqui agora de golpe de Estado, de roubo de joias, mas a gente está falando de fraude news. Não, esse é o fato. A gente tem que falar, mas eles conseguem fazer isso. Eles conseguem pautam a gente, né? Reagendar e pautar a gente. Isso é gravíssimo. Não, mas continua. E pega o seguinte, uma coisa interessante, que é só para contextualizar essas conversas foram obtidas, ou pelo menos as que foram divulgadas, foram conversas de novembro e dezembro de 2023. Aí, vamos contextualizar o que estava acontecendo, ou melhor, de 2022, me perdoe. Então, essas conversas entre os assessores do ministro Alexandre de Moraes foram captadas em novembro e dezembro de 2022. Tá? O que estava acontecendo nesse momento? Tentativa de golpe de Estado. Não é tentativa. Eles estavam no exercício do plano de golpe de Estado. Então, quebradeira em Brasília. Não, na data da posse, da diplomação do presidente Lula, esses caras botaram fogo na Polícia Federal, depredaram a Polícia Federal, fogo em ônibus. Né? No momento em que o ministro tentando encontrar uma saída para proteger a democracia brasileira, em que esses assessores estavam atuando dentro de suas funções e do exercício do que a lei lhes permitia, de tentar conter esse movimento de pessoas que estavam tentando colocar bomba no aeroporto, que aconteceu no dia, eu acho que 24 de dezembro, na véspera do Natal. Você imagina, eles iam explodir uma bomba de alto poder destrutivo no aeroporto de Brasília, da capital federal. Né? Você tinha também, estava a Polícia Federal, voltando àquela questão lá que a gente falou no começo, a Polícia Federal estava sob o comando do Bolsonaro. Então, qual era o procedimento que o ministro teria para buscar as informações que ele necessitava? Aí vamos voltar sobre o procedimento legal. Procedimento legal. Cabe ao ministro que presidia o inquérito, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, requisitar informações, requisitar diligências. Ele poderia pedir quebra de sigilo bancário. Ele pode fazer isso para qualquer pessoa. Ele pode fazer isso para o público, ele pode fazer... Mas a ordem natural seria ele requisitar ou a PGR ou requisitar o Ministério, requisitar a Polícia Federal, requisitar a equipe dele, né? A Polícia Federal estava sob o comando do Bolsonaro, sobre o golpista. Ele vai requisitar para o golpista uma informação? Não vai requisitar para o golpista. O que ele fez? Ele pegou a equipe dele e foi buscar as informações que ele queria, os relatórios, as perícias, enfim. Ele foi buscar a informação que ele precisava. Muito bem. Então, como a Polícia Federal era o prostíbulo do Bolsonaro, era um braço, era uma franquia do prostíbulo do Bolsonaro, né? O ministro Alexandre não podia pedir para a Polícia Federal. Até mesmo porque, você sabe o que aconteceu naquele momento? O Bolsonaro esvaziou todo o corpo de investigação da Polícia Federal que estava dedicado a esse inquérito. Uhum. Sim. Né? Então, não tinha... Inclusive, Bertoldo, ontem, quando o Alexandre vai rebater as acusações da Folha e do Glenn Greenwald, ele fala exatamente isso, que ele estava com uma PF que não cooperava. Não é isso, Bertoldo? Não é que não cooperava. A PF estava trabalhando contra, era pior. Estava cooptada.
Você tinha gente da ABIN falando em matar o ministro Alexandre. Olha o nível dessa gente. Ele tinha gente na equipe. Então, a ABIN é formada por gente de carreira, que majoritariamente é boa também, e era formada por policiais federais. Até existe uma discussão dentro da ABIN, porque o pessoal da ABIN não gostaria de ter gente da Polícia Federal dentro e tal. E agentes da Polícia Federal. Ali nesse ambiente tinha gente querendo matar o ministro, falando em matar o ministro, não é que estava falando sei lá, pichar o muro da casa do ministro, estavam falando em matar o ministro. E aí ele pedia informação para esse tipo de gente, eu estou falando aqui de casos diferentes, não estou falando que esse delegado ou o agente que cuidava disso. Então, e mais importante de tudo isso, que mostra que o rito, a atuação do ministro Alexandre de Moraes é absolutamente correta, porque o ministro informou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, de todos os seus atos. Eles usam essa expressão, Bertoldo, rito, que não seguiu o rito, porque não conseguiram provar nenhuma ilegalidade. Mas não, mas é que eles... É a fraude news. Então, eles usam a palavra não seguir o rito para transformar a informação de que o cara é careca em algo que parece, né? É isso mesmo. Deixa eu colocar aqui para a gente ver e você comentar o trecho da fala do Alexandre de Moraes ontem. Coloca aí, Gui, por favor. Já colocaram de forma clara o que talvez, se houvesse uma consulta ao gabinete, teria ficado claro anteriormente a qualquer das matérias. Como Vossa Excelência disse, nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes, aqui principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, a necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados.
Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. É isso, né? Quer dizer, você sabe o que é que mais me chama a atenção, Bertoldo e Felipe? É que os autores da reportagem achavam que o Alexandre de Moraes é Não burro. estou ouvindo. Ele iria se autoincriminar na própria investigação que ele estava fazendo, gente. E é aquilo que o Bertoldo falou, como se ele tivesse que pegar um celular aqui e outro celular ali para falar com ele mesmo. Por isso que ele chamou de esquizofrenia, né, Roberto? O Felipe, na verdade, assim, a história do telefone é engraçada, né? Mas seria mais interessante o seguinte: ele sai lá do STF, sai correndo, ele pega, sai correndo, vai falar com ele mesmo, né? Fala, não, por O favor, cúmulo você da pode rapidez, mandar né? tal Aquelas diligência piadas. Aí ele volta, aí ele fala, não, me manda um ofício. Aí ele sai correndo, vai lá para o STF, desce e vem e faz. Então, o que ele fala é a absoluta verdade. Todos os documentos foram autuados. Todos os documentos, é o que ele fala, e eu acredito que o ministro fale, não falaria isso se não fosse verdade. Foram autuados. Todos os documentos foram comunicados para a PGR. Está tudo correto. Está absolutamente correto. Mas fica... Mas a gente está discutindo isso. Infelizmente, não deveria estar discutindo isso, porque é triste a Folha se prestar o papel de ser um cercadinho, ser o cercadinho do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem cercadinho, a Folha de São Paulo foi o cercadinho do Bolsonaro nesse momento. Boa. É isso. Fechamos, Sinara? Fechamos. Não, tem mais uma coisinha só que eu queria perguntar para o Bertoldo, que o Tony Garcia colocou ontem no Twitter, que eu achei muito curioso, e eu queria perguntar para ele. Falando o seguinte, Bertoldo, que o senador Marcos Duval, que a gente falou dele aqui há pouco, dos fetiches homoeróticos dele, ao Xandão, que ele está peitando o ministro Alexandre, descumprindo ordens do Supremo. Translocado e senador da República, resolveu bater de frente com a Suprema Corte, né? Se recusou a entregar o passaporte, ignorou solenemente a ordem de Alexandre para não usar as redes sociais. E aí ele diz que o Tony Garcia fala que o objetivo dele é que o Alexandre tome uma iniciativa, vá lá prender ele, mandar prender ele no Senado, alguma coisa assim, para depois ele... sou vítima de uma perseguição. O que o ministro deveria fazer num caso como esse, Bertoldo? O que o ministro deveria fazer num caso como esse, Bertoldo? Então, se ele não cumprir, ele tem que oficiar ao Senado Federal e pedir, de fato, pedir alguma medida mais gravosa do que simplesmente a devolução do passaporte. O que a gente vê aí é que é uma ação. Tem uma coisa assim: é um prostíbulo, mas é um prostíbulo muito bem organizado. Essa turma do Bolsonaro. Porque é o seguinte: sai isso, né? Logo na sequência vem
esse Magno Malta e coloca e se insurge contra uma decisão. Então ele busca enfraquecer, aí aparece aquela moça lá da tiara dos nazistas, lá, aquela moça, Júlia não sei Zanata. como é que é o nome dela, uma menina horrível sob o ponto de vista de conteúdo, né? E de comportamento. Chamaram ela de feia, ela processa alguém porque chamaram ela de feia, Zanata, Cabelo sei lá quem era o nome ressecado, dela, pode falar. né? Aí vem ela, eu vi ela fazendo também uma marcação no vidro e xingando ou ofendendo o ministro Eu sou um Alexandre dos de Moraes. Então, processados. aí vem a Carla Zambelli falando, aí vem essa turma toda, ela sai em conjunto. Aí vem o Eduardo e faz aquele depoimento. Você vê que são medidas, todas elas no sentido de enfraquecimento do ministro Alexandre e de enfraquecimento do STF, porque quando você enfraquece um ministro, você busca enfraquecer um ministro, você está atingindo a corte, você não está atingindo o indivíduo. O ministro não é uma pessoa, o ministro a partir do momento que ele atua como ministro, assim como ele tem um papel institucional. Então você está, a partir do momento que você acusa ou afronta ou descumpre um mandado proveniente de um ministro de uma corte, você está ofendendo toda a corte, você está atingindo a corte. É uma ação, não é contra a pessoa, é uma ação institucional. Então, eu vejo o seguinte, é um monte de gente desqualificada, um monte de gente que não tem história, é um monte de gente que nunca fez nada por absolutamente, nem por sua cidade, nem por seu estado, e muito menos pelo Brasil. Eles, caras, aprenderam, é mais ou menos o que o Pablo Marçal fez. Eles são craques em gerar recortes para ganhar likes, mas não tem nada a dizer. A gente não tem nada a dizer, a gente não respeita a lei, a gente não respeita as pessoas, é gente que usa da mentira para crescer, para ter voto, e é esse ambiente que a gente está vivendo. São essas pessoas que hoje formam 40% do nosso parlamento, são pessoas que não têm absolutamente nada a acrescentar para o Brasil, com ideias, não dá o debate, não trazem nada de benefício. É gente que normalmente nunca gerou nunca produziu absolutamente nada, nunca ajudou ninguém, nunca ajudou nenhuma instituição e só tirou proveito pessoal para enriquecer, para formar patrimônio, para agradar sua própria vaidade. É gente assim. Então, falar do Magno Malta é um negócio ruim. Infelizmente, me parece que ele tem problemas sérios É Marcos Duval. de adição, né? Me parece que ele tem Não é problemas Magno sérios de não Malta, conter Bertoldo. seu Acho que ele não ímpeto está me ouvindo. por beber, por álcool. Né? Me falaram que ele toma Não é até ele, desodorante, não sei se é verdade. Seria isso, não? Não é o Magno Malta que a gente está falando, é o Marcos Duval. Ah, não é ele? Perdão, o Marcos Duval? Ah, não, o Marcos Duval eu não sei se bebe ou não, então me desculpa, mas é o Marcos Duval, que também não tem qualificação nenhuma, né? Você vê, ele foi um cara que tentou fazer uma pegadinha, né? Eu falo, me desculpa, Marcos Duval, mas também você não tem nada a acrescentar É a por ter mesma chamado coisa, tá você, na mesma. por ter dito que você bebe, algo nesse sentido, mas então isso não é verdade. Peço desculpas por ter apontado essa incorreção em relação a você. Eu estaria agindo quase como um bolsonarista, como um cara desses que mente assim a céu aberto. Então eu peço desculpas porque eu não gosto de mentir. Mas você também nunca contribuiu com absolutamente nada para o Brasil. Ele é só o cara que inventou que era da SWAT. Só isso. É só isso. Só isso. Bertoldo, foi um prazer conversar com você. Foi ótimo. Ele é o da Tá? SWAT, Muito obrigada, né? e volte sempre. E tem outro também, tem o Giron também, que é outro também que nunca fez nada na vida, a não ser puxar o saco do Elon Musk. É isso aí. Ó, um abraço para você. Obrigada. Obrigado, Bertoldo. Abraço. Gente, muito obrigado pela oportunidade.
É sempre um prazer, eu peço desculpas. Obrigado, peço desculpas por qualquer excesso à audiência, por qualquer excesso que eventualmente eu tenha cometido. Mas eu adorei. Eu também. Obrigado, um abraço para todos. Tchau. Felipe Pena, sempre um prazer substituir os insubstituíveis Renato Rovai e Drida Lourenço com você. Prazer foi meu, Sinara. Eu peço desculpas, estou sempre aqui no celular. Como você sabe, meu pai continua internado, já é um mês de internação, e eu fico resolvendo às vezes as coisas aqui no celular. Mas sempre que possível eu estou aqui com vocês no programa, e fazer o programa contigo é sempre um prazer extra, né? A gente sempre dá boas risadas e consegue... Mas eu adorei a parte semiótica, eu vou fazer um recorte aqui daquela parte semiótica dos fetiches bolsonaristas, depois vocês assistem. Agora, antes da gente terminar, Felipe, só falar, reforçar para vocês da aula gratuita do nosso Breno Altman. Coloca o card aí, por favor, Gui, para eu falar para o pessoal se inscrever gratuitamente. A aula vai ser no dia 19 de agosto, segunda, às 19 horas. Luta antifascista passa por combate ao sionismo? Inscreva-se para a aula gratuita com o jornalista Breno Altman, dia 19 de agosto, às 19 horas. O Gui vai colocar aí o link, tá? Não paga nada, é 0800, gente. Aproveitem. Felipe, um abraço grande. Pessoal, às 19 horas eu estou de volta com o Brocou, tá bom? Beijo!